Kobe avançou pela compra de 50% dos direitos de Hugo Souza do Flamengo. O clube e o goleiro decidiram ao fim da temporada passada que seria uma mudança de ares positiva. E aí, Rafa, eu quero saber a sua opinião, porque os valores que estariam aí dentro dessa negociação giram na casa de 1,5 milhões de dólares, que dá aí na cotação atual cerca de 8 milhões de reais. Só que o que mudou da proposta de agora para a proposta anterior do Vissel Kobe do Japão? É a seguinte: antes eles queriam um empréstimo do Hugo por 1 ano, e o Flamengo entendeu que poderia não ser o melhor negócio. E agora o Flamengo pode sim aceitar a proposta de compra de 50% dos direitos por 1,5 milhões de dólares. Quero saber a sua opinião, Rafa. Você acha que é uma boa venda? É o momento de vender o Hugo rumo ao Japão, ou ele é jogador de Champions League, irmão? Ótima pergunta. Acho que essa questão de jogador de Champions League ainda vai, vamos dizer assim, perseguir o Hugo um tempinho, porque talvez a diretoria do Flamengo tenha escolhido palavras um pouco erradas. Definitivamente o Hugo, eu até falei aqui, a gente fez uma live com o Arthur, ele perguntou, hoje o Hugo não é nem mais um jogador de campeonato brasileiro, né? Quanto mais de Champions League, mas para mim, essa venda, ela vem na hora certa. O que aconteceu dentro do Flamengo, a história do Hugo, talvez as coisas tenham acontecido rápido demais para ele. Ele faz um jogo contra o Palmeiras, ainda em 2020, na pandemia, um jogo do Flamengo totalmente desfalcado. Aí ele faz boas defesas, principalmente uma no cabeceio do Luiz Adriano, e é alçado muito rápido à condição de grande goleiro. Ele tem até uma convocação pelo Tite, então as coisas talvez aconteceram muito rápido para ele, mais rápido do que ele poderia suportar. E depois disso vieram as seguidas falhas. Hoje ele é um cara muito pressionado, você vê que o Hugo já entra pressionado no Flamengo. Então, se existe algum lugar no qual o Hugo vai conseguir se recuperar bom futebol, que em alguns momentos ele mostrou, eu acho que é longe do Flamengo. Então, acho que é bom para o Flamengo e é bom para ele. Lógico, se fosse possível uma venda para a Europa, é muito bom que o clube tenha esse cuidado, que as vendas sejam para colocar um jogador formado na nossa base, numa grande vitrine, e até bom para o jogador ir numa liga de mais competitividade, de mais alto nível, para ele poder se desenvolver mais. Mas nem sempre isso é possível. Então, essa venda aparece aí para o Japão com duas características. Um dinheiro que vai entrar, que tem a sua relevância, e a manutenção de uma futura venda, 50%. Isso ajuda por dois lados. Primeiro, você não vai poder vender um goleiro que está em baixa por um valor muito grande. Então, o clube japonês consegue botar um dinheiro relativamente pequeno e ter o goleiro. Isso é bom. A venda é justa. E, por outro lado, caso ele finalmente atinja o potencial que a gente achou que ele tinha, e hoje eu não sei se ele tem mais, o Flamengo continua a ter um ativo, ainda que o Japão não seja a melhor das vitrines. Acho que o negócio é bom e reforça algo que para mim era fundamental. O Rossi já está praticamente engatilhado, possivelmente vai segurar um pouquinho essa venda. A hora que tiver garantido o Rossi, o Hugo vai, o Flamengo vai estar muito bem servido de goleiro. Para mim era muito importante, e aí eu falo isso com todo respeito ao jogador, que o Hugo não fosse uma opção para que a gente jogasse esse Mundial. Opção. Poderia, no máximo, ser terceiro goleiro. Acho que agora, essa venda e se concretizando a chegada de um novo goleiro, acho que a gente vai mais tranquilo, vai numa situação um pouco melhor, e boa sorte ao Hugo, cara. Espero que ele recupere aquilo que um dia ele mostrou e há muito tempo não mostra. O Hugo, né, Rafa, que é um dos jogadores na qual o Bigode tem o maior entusiasmo em falar, né, um cara que ele admira muito, até deixou um apelido carinhoso de Nené Copira, que pode deixar muita saudade, né, o Bigode. Mas aí eu queria saber de você, até baseado nas mensagens que a gente está recebendo da galera aqui no chat. O Pablo Amolinário mandou, Vissel Kobe levou o Lincoln, agora vai levar o Hugo. Que time japonês maravilhoso. O Rafael Baron falou, tem a Champions League AFC, que é a Liga dos Campeões da Ásia. Às vezes a gente só interpretou da maneira errada, né, Bigode? Enquanto Dirceu Santos fala o seguinte,
Estão queimando o garoto. Olha o que fizeram com o Andréas e vê como ele está em alta na Inglaterra. Você é um entusiasta na saída do Hugo do Flamengo ou você acha que, por esses valores que estão sendo ventilados, é um valor bem abaixo e não compensa para o Flamengo estar realizando essa venda de 50% dos direitos? Até logo. Até mais ver. Bom voyage. Arrivederci. Até mais. Adeus. Boa viagem. Vá em paz. Que a porta bata onde o sol não bate. Não volte mais aqui. Hasta la vista, babies. Cafeda-se e saia logo daqui. Essa é o que eu desejo pro Neneca. Brother, vamos lá. Neneca. Surgiu em 2020, no meio de uma pandemia, onde todos os goleiros estavam indisponíveis. Apareceu muito bem, legal. Tem um jogo contra o Palmeiras que é foda. Mas para mim é um jogador fraco, tecnicamente, e fraco de cabeça. E, mano, num time igual o Flamengo, eu sou sempre a favor. Tem que ter vaga para os meninos. Não importa o quanto seja milionário. O Real tem vaga para os meninos. O Real, o Vinícius, não deixa de ser o Vinícius. Não foi contratado para chegar e jogar no Real Madrid. É um menino. O Rodrigo também. O Asensio, se eu não me engano, também era um menino quando começou. E outros mais. O Barcelona faz muito bem isso. Acho que todos os times têm uma vaguinha ali que tem para alguém saltar, né? Da base para o profissional. E o Neneca, gente, 2020 ele foi lançado. Estamos em 2023. Em pleno 2023, Elon Musk, né, com avião, com foguetes, caralho a 4, e a gente ainda acreditando em Neneca, viado. Hugo Neneca entregou a Copa do Brasil do Flamengo. Não, é óbvio que a gente não ganharia aquela Copa do Brasil com o Rogério Ceni, com aquela praga toda, a gente não ia ganhar. Mas no final das contas, quem entregou aquela Copa foi Hugo Neneca. Por quê? Porque ele tinha uma deficiência gritante com os pés. A saída de bola dele, por isso que eu botei Neneco Pira, porque parecia que ele chutava de calcanhar a todo momento. Entendeu? E, pô, legal. O jogador foi do céu ao inferno, né? O jogador foi do céu ao inferno. Quando ele chegou no inferno, ficou um tempo afastado. Mentalmente se destruiu também, porque namorava uma cocotinha maneira, tal, não sei o que, noiva, e o caramba, 4, pá, não sei o que. Terminou com a mulher, começa a fazer merda e casa, depois descasa. Sabe como é que é? Isso eu entendo, mas é uma falha que, infelizmente, a chance vai passar. Eu entendo, já falei aqui. Se eu sou jogador de futebol, menino da base, com 18 anos, eu ganho 200 mil reais, desculpa, meu pênis já tinha derretido. E eu já estava alcoólatra. A verdade é essa. Mas tem que ter cabeça no lugar. Essa é a diferença dos homens mentalmente fortes e dos mais fracos. E aí Neneca tem um tempo, lembra? Tem um tempo onde a torcida meio que esquece dele. Se eu não me engano, estava lá com o Diego Alves, conseguindo performar ainda em 2020, minimamente ainda. Neneca volta. Neneca treinando, lembra? Neneca treinando. Caralho, esse Neneca vai... Porra, é o ano dele. Os mesmos defeitos. Mesmo defeito em saída com as bola aérea e mesmo defeito com a bola nos pés. Ou seja, esse moleque não vai evoluir. Esse moleque não vai evoluir. Fora que mentalmente é fraco. Lembrar o seguinte, a gente podia ter perdido um Campeonato Brasileiro por causa de Hugo Neneca, tá? Não só ele, mas também por conta dele. Lembra? A barreira foi para trás... Lembra? Cara, ele tomou um gol de falta do Luciano. Eu queria pesquisar. Eu acho que é o primeiro gol de falta da carreira do Luciano. É o primeiro e único. Eu nunca vi. E olha que eu já pesquisar. Luciano. Eu lembro do Luciano no Grêmio, no Corinthians e no Fluminense. Antes do São Paulo. Eu acho que é a primeira gol de falta do Luciano. Mano, é ridículo. O Vissel Kobe aparece com uma puta de uma proposta. Irmão, eu venderia tudo. 8 milhões eu vendi o passe todo. Vai embora, some e vai cuidar da sua carreira. Talvez no Japão ele consiga performar. Pode ser que daqui a 4 anos, 3 anos e meio, né, a Copa do Mundo, a gente veja um Neneca se naturalizando japonês, né? Vai ter que cortar
pelo menos uns 10 centímetros de rola aí, para se igualar lá com os japoneses. Para entrar na cota. Entendeu? Para falar, não, eu tô junto com vocês, galera. Entendeu? Vai ter que deixar aí pelo menos aí uns 10 centímetros. E aí é o seguinte, irmão, pode até aparecer. No Japão, pode. O nível é mais baixo. Agora, pro futebol brasileiro, não dá mais, viado. Mas não dá. Olha, então, tu falando aí, o maluco mandou no chat. Vai cortar 10 centímetros mole. Caralho, vocês são foda. Mas assim, mas assim, então assim, brother, eu acho que num elenco tão competitivo como é o Flamengo, não cabe mais jogadores igual o Hugo Neneca. E eu, quando falo de Hugo Neneca, eu também vou falar de Marinho. Não cabe mais. Não cabe. Se o Flamengo tá num ponto de vai se tornar não. Tá num caminho, é trabalho e tudo mais, de tornar-se hegemônico. E não dá para você ir com um terceiro goleiro. Fora que é o seguinte, o Hugo, ele fica segurando uma vaga que é do próximo menino. Senão a gente vai fazer um novo Rafael do Cruzeiro, o Fábio lá. Agora o Rafael tá saindo, foi pro Atlético com 29 anos e agora depois dos 30 tá indo pro São Paulo, começar a carreira dele, viado. Tá entendendo? Então, brother, terceiro goleiro tem que ser menino da base. Menino da base e você vai renovando. Não agarrou a chance, você passa. Cara, eu lembro quando o Bruno e o Marcinho fizeram uma festa lá com umas putas, né? Eu lembro que falaram assim, porra, junto com o terceiro goleiro era o Paulo Vitor, viado. Eu lembro até hoje. Primeiro goleiro era o Bruno, segundo goleiro era Marcelo Lomba, Diego, terceiro goleiro Marcelo Lomba e quarto Paulo Vitor. Eu lembro disso. Porque eu gosto dessas notícias. Não, porra, Bruno e Marcinho, lembra Marcinho? Número 22? Não, fizeram festa com umas piranhas, caramba, 4, e tava com o quarto goleiro, Paulo Vitor. Cara, 3 anos depois, o Paulo Vitor tava titular do Flamengo. Paulo Vitor foi titular do Flamengo. Então, mano, você tem que fazer essa máquina girar. Entendeu? E por tudo que eu tô falando aqui, mano, tomara que o Hugo vá embora e nunca mais volte. Pode se tornar um bom goleiro? Pode. Eu não vou pagar para ver. É assim, Bigode, para ser bem breve quanto ao que eu tenho para falar do Hugo, eu concordo com tudo que você falou, concordo com o que o Rafa falou. Para mim, o ponto-chave da análise toda sobre o Hugo é quando você fala que o Hugo tem um início... Porra, é como se fosse aquele cometa que passa e tu fala, caraca, ali, sinistro, maluco brabo, o maluco vem, destrói. Realmente, se ele dá uma vislumbrada, é nítido, ele dá uma vislumbrada, não tem o que falar. Subiu um pouco a cabeça, ele ganha lá um Jaguar, mano. Porra, ganha um Jaguar e começa, várias coisas acontecendo na vida dele. E, cara, super normal, é um garoto. Porra, tá começando a vida agora, tá vendo dinheiro pra caraca. O Bigode já falou o exemplo dele ali. Irmão, dinheiro, quando sobe a cabeça, não tem o que fazer, ponto. E aí, para mim, a grande chave sobre o Hugo no Flamengo, e é o motivo pelo qual eu acredito que ele deveria sair, porque não há clima para o Hugo no Flamengo, não é nem que ele está segurando vaga de goleiro, terceiro goleiro, ou que ele não tenha potencial. Assim, o Hugo vai sair, se bobear, ele vai ser um puta goleiro lá no Vissel Kobe. Assim, eu acho que é tranquilo isso acontecer, não pelo nível do futebol no Japão, mas pelo nível do Hugo. O Hugo tem nível, mas não tem nível para o Flamengo. E o que deixa isso claro é que toda vez que o Hugo... Por exemplo, a gente não vê o Hugo, talvez, já tem um tempinho, né? A gente viu ali no finalzinho de 2022, né? Naqueles jogos finais que o Santos acabou saindo para férias merecidas. Mas, assim, se a gente botar o Hugo titular agora no dia 12, Bigode, ele teve 2, 3 meses aí do último jogo dele. Ele vai repetir os mesmos erros. Se ele continuar no Flamengo e ele ficar reserva do Rossi e do Santos, daqui a 2 anos, aí vai pintar um jogo do Carioca, Bangu. Ele vai jogar, ele vai ter os mesmos erros. No Flamengo, ele vai sempre ter o estigma, Rafa, de que ele falhou um dia com os pés e a pressão em cima dele vai ser sempre gigante. Ele pode falar assim, não, agora eu tô bem da cabeça, eu tô tranquilo. Não está. Na hora que a bola vir no pé dele,
pode vir o Valdomiro da pracinha de São João de Meriti para cima dele. O Valdomiro vai vir para cima dele, o pezinho já vai fazer assim, ó, vai aparecer até a torcida do Flamengo quando tem uma falta e a torcida fica fazendo assim para tentar ver se a bola entra, ajudar. É a perna do Hugo quando vem o Valdomiro de São João de Meriti. Ele, no Flamengo, não tem mais jeito. E isso vai frear, para mim, o Hugo no Flamengo e a carreira do Hugo. Essa dificuldade dele conseguir sobressair e ir além é o que vai fazer ele ser este goleiro. A única chance do Hugo de crescer na carreira é sair do Flamengo. Ah, mas, caraca, por empréstimo. Eu acho que nem o empréstimo é o suficiente. Ele precisa realmente ser vendido. Ah, Cleito, mas é para o Japão? Que seja para o Japão. Eu, particularmente, acho o valor baixo. A gente está falando de um goleiro jovem, de uma estatura altíssima, que tem, sim, potencial, que num total, se a gente for vender os 100%, seriam 16 milhões de reais. Para o Hugo, eu acho até pouco. Mas pelo que ele mostrou no Flamengo e pelo clima que ele tem no Flamengo, acaba sendo muito. E acaba que o torcedor quer aceitar isso de qualquer jeito, entendeu? Bigode, se essa proposta de 16 milhões chega depois daquele jogo do Palmeiras, você diria não, o Rafael diria não, eu diria não, todo mundo diria não. Esse 16 milhões pelos 100% que a gente poderia desenhar é pelo que o Hugo fez no Flamengo durante todo esse tempo. É o que ele vale hoje, talvez, entendeu?